reunirmos para adorar o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão. Somos a Igreja Pentecostal do Nome de Jesus e é uma grande honra poder começar este dia, domingo, e este mês de novembro, na presença do Senhor, estar vivos, poder respirar o ar e oxigênio que Deus nos dá de presente. Assim que temos muitas razões para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Convido-lhes a todos para que abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Livro do profeta Isaías, o capítulo 6, versículo 1 ao 4. Diz a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito vou ler, mas então diz eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Glória ao Senhor Jesus. Vamos começar então neste mês de novembro uma temática, e é uma temática muito importante: a santidade. A santidade é um tema principal do cristianismo, um tema que talvez neste tempo não tem muitos amigos e não se fala muito de santidade. Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Assim que é um requerimento, um requisito indispensável para poder aproximarmos a Deus. Vamos começar então hoje falando da santidade de Deus. Deus é santo. Deus é santo. E eu perguntaria esta manhã: quantos cremos que Deus é santo? Eu acho que todos acreditamos que Deus é santo. E eu desejo explicar por meio da palavra de Deus o significado da santidade como um dos atributos principais de Deus. E também vamos falar sobre os efeitos que produz nas pessoas que se aproximam a Deus. Vamos falar primeiro da santidade de Deus hoje, e depois falaremos nas próximas aulas dos efeitos que produz essa santidade de Deus nas pessoas que se aproximam a Deus. Nós, como Deus é santo, nós também podemos ser santos. Porque a santidade é um processo, a santidade é um caminho, a santidade é um fruto, e nós fomos chamados para serem santos. Como eu falava ao princípio, o tema da santidade é um tema que hoje quase não se fala, não se prega, mas é indispensável conhecer o que é a santidade, por que é importante a santidade. Mas a gente escuta muitos conceitos distorcidos sobre a santidade. Alguns pensam que ser santo é fazer façanhas ou ser um héroe
místico, sim? Façanhas ou heroísmos místicos, ou ter um nome no topo do ranking, do calendário, sim? Ter uma data comemorativa nesse calendário, sim? São Antônio, São Miguel, São João, sim? E poder estar aí como no calendário, sim? E algumas pessoas pensam que só essas pessoas são santas, ou ter essa capacidade de fazer milagres. Só os que são santos podem fazer milagres, dizem algumas pessoas. Alguns pensam que ser santo é ter como submeter-se a práticas e regras religiosas e como que enfatizar as práticas religiosas acima da essência da vida cristã. Outros pensam que santidade é sinônimo de autoflagelação. Entre mais eu flagele meu corpo e faça sacrifícios, então sou mais santo. Outras pessoas acham que ser santo é reclusão das pessoas, isolar-se do mundo e da sociedade e viver num mosteiro, viver num lugar isolado. Isso é santidade para alguns. Outros pensam que ser santo é como viver triste, amargurado, ter cara de limão azedo. Isso é ser santo. Muitas pessoas têm esses conceitos de santidade, mas vamos ver na palavra do Senhor que a santidade tem a ver com outras coisas. E eu acredito que a melhor maneira de compreender a santidade é olhar para Deus, não olhar para nós, é olhar para Deus. Essa é a melhor maneira de compreender o que é a santidade. Não olhar para nós, olhar para Deus. Por isso vamos esta manhã a falar da santidade de Deus. Deus é santo. Eu quero convidá-los a contemplar a Deus como Isaías o contemplou. Sim? Porque, irmãos, o que nós pensamos sobre Deus é o que vai determinar nossa concepção sobre a vida. Toda a nossa vida gira, toda a nossa vida está determinada pelo conceito que temos sobre Deus. Nosso caráter, nossa vida cristã, nossa adoração, nossa vida de serviço está diretamente relacionada com o conceito que temos sobre Deus. Ou seja, primeiro temos que ver para Deus, temos que olhar para Ele, e esse olhar e essa visão que temos de Deus determinará toda a visão que temos sobre a vida. Infelizmente, hoje, a imagem de Deus está muito distorcida no conceito de muitas pessoas. Parece que não temos uma imagem suficientemente elevada de Deus. Porque quando eu tenho uma imagem elevada de Deus, eu tenho um conceito elevado de Deus, um conceito santo de Deus, então minha vida vai estar determinada por isso. Isso vai gerar uma paixão, sim, na minha vida, sim? E se eu não tenho um conceito da santidade de Deus elevado, então minha vida vai ter falta dessa paixão e vou ter uma distorção ainda em minha lista de prioridades. Se eu não acredito na santidade de Deus, então ele não vai estar no primeiro lugar na minha lista de prioridades. Vou ter outras prioridades. Mas quando eu contemplo a santidade de Deus, então minha vida vai estar determinada por essa prioridade que Deus é. Deus vai ser a prioridade na minha vida. Por isso precisamos passar por uma experiência como a que viveu o profeta Isaías. Necessitamos ver a Deus como o Isaías o viu. O que o Isaías viu? Seria bom pensar nisso. O que o Isaías viu? Bom, a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isaías viu a Deus assentado sobre um alto, olhe esses termos, alto e sublime. Alto e sublime.
Isaías viu então a soberania de Deus. Contemplou a Deus como rei soberano sobre tudo o criado. O viu sentado no trono do universo, no centro do universo. Ou seja, Deus é o maior de todos, o mais alto de todos e o principal de todos. Nenhum monarca pode comparar-se com a majestade de Deus. Olhe que aqui ele nomeou um rei, o rei Uzias. Diz que no ano que morreu o rei Uzias representava a monarquia de Israel. O rei Uzias foi um rei importante para Israel. Um rei que governou por mais de 50 anos a nação. E todo mundo queria o rei Uzias, mas infelizmente este homem pecou e terminou seu reinado desafortunadamente com uma lepra que contaminou todo o seu corpo. E nesse ano o povo de Israel estava frustrado, estava angustiado, estava afligido porque o rei Uzias morreu, mas agora Isaías está a contemplar um rei que é maior que Uzias e maior que todos os reis da terra. Está a contemplar o rei dos reis e o senhor dos senhores, assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, é como se Deus mostrasse para Isaías, o rei Uzias morreu, mas eu sou um rei que não morre. Eu sou o rei dos reis. Eu estou aqui governando, estou aqui ao comando da toda a situação e eu sou o mais alto e sublime e eu sou o centro do universo. Isso foi o que viu Isaías, a soberania de Deus. Mas Isaías não somente contemplou a soberania. E aqui vem o importante. Isaías contemplou a santidade de Deus. E eu diria a transcendente santidade de Deus. Olha o que diz o seguinte versículo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os rostos e com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Serafins. Você sabe o que são os serafins? Os serafins são seres que, segundo a Bíblia, a palavra serafins significa queimar. Vem da palavra hebraica seraf, que é traduzida como queimar, incendiar, arder, fogo. Ou seja, que são criaturas incendidas em fogo, seres ardentes. Os serafins são seres ardentes. Ou seja, que eles estão ardendo diante da presença do Senhor. E diz que um só serafins, uma só criatura dessas, diz que fez tremer o templo. A só presença de um serafim fez tremer o templo. Ou seja, que são criaturas poderosas, mas são as criaturas mais poderosas que Deus criou e estão muito perto de Deus. Ele estará aí perto da glória de Deus, mas olhe você a reverência e o respeito que estas criaturas poderosas têm pela santidade de Deus. Estas criaturas, estes serafins ardentes, cobriam seus pés e seus rostos com as suas asas e voavam ao redor do trono de Deus. Cobrem o seu rosto porque não podem suportar o resplandor da santidade de Deus. Eu desejaria que você pensara nessa cena, porque é interessante ver como estes seres poderosíssimos, ardentes, que fazem tremer o templo, diante de Deus, estão tremendo. São reverentes, respeitam a santidade de Deus. E diz que clamavam uns aos outros e diziam, que diziam estes serafins? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso é o que eles clamavam, santo, 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 porque Deus é santo. O significado da palavra santidade, segundo a Bíblia, a palavra santidade, segundo o hebraico,
se pode traduzir de duas maneiras. Kodesh, que significa separado, e Kadosh, que significa sagrado ou santo. O primeiro termo, Kodesh, é separado, vem de uma palavra que significa cortar, separar. E o segundo termo, Kadosh, sagrado santo, fala da ausência total de corrupção, pureza moral. Ou seja, Deus é puro, totalmente puro e limpo. Mas a primeira ideia não é a pureza. A primeira ideia da santidade de Deus é sua separação. Ele é um ser separado porque santo significa cortar, separar. Deus está separado de toda coisa que não seja Ele. Deus está muito acima de todas as coisas criadas. Ele está infinitamente separado de tudo o que não é Deus. Deus não pode ser colocado em nenhuma categoria. Não pode ser comparado com ninguém nem com nada. Ele é supremamente incomparável. Por isso eu falava transcendente santidade, porque ele é transcendente. A palavra transcendência significa que ultrapassa os limites normais. Deus é distinto do mundo e superior a ele. Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. Isso é o que os anjos queriam enfatizar. ¿Sí? Que mais além dos querubins e os serafins, mais além dos céus, mais além do mesmo trono de Deus, mais além de tudo o criado, está Deus como um ser santo. E isso é importante, irmãos. Poder entender e conceber que a santidade de Deus é uma transcendência, é o que faz que Deus seja distinto e incomparável. Não podemos comparar a Deus com nada, nem com ninguém. A santidade, irmãos, é um atributo central de Deus. Eu diria que a santidade de Deus é o atributo mais relevante em todas as Escrituras. A santidade é um atributo de Deus mais nomeado na Bíblia. A Bíblia começa a falar da santidade de Deus e termina falando da santidade de Deus. A Bíblia começa a falar de um lugar santo, o Éden, e termina falando de um lugar santo, a Nova Jerusalém. Ou seja, que a santidade é a coroa dos atributos de Deus. Você imagine por um momento um Deus que seja tudo poderoso, mas que não seja santo. Como estaríamos nós hoje ante um Deus que tenha todo o poder, mas que não seja santo? Imagine você um Deus que seja imutável, mas que não fosse santo. Seria terrível um mundo governado por um Deus que não tenha santidade. Mas sua justiça é santa, seu amor é santo, sua misericórdia é santa. Olha o que estes anjos clamavam e conclamavam: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Era como um hino antifonal. Um dizia Santo, Santo, Santo e outro respondia Santo, Santo, Santo. E que significa isso de Santo, Santo, Santo? Bom, na língua portuguesa, quando você quer dar ênfase numa palavra escrita, você põe em negrito, aspas, parênteses e escreve tudo em maiúscula quando você quer fazer ênfase. Ou seja, quando os anjos falaram de santo, 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 eles queriam fazer ênfase na santidade de Deus acima de todos os seus atributos. Mas como na língua hebraica não existem os negritos, aspas, parênteses, então simplesmente se repete. Por isso os anjos repetiram. Sim, repetiram 3 vezes. Não, veja você interessante que o único atributo de Deus que é elevado ao 3º grau de repetição é precisamente santo. Você não vai encontrar na Bíblia que diga amor, Deus é amor, amor, amor. Você não vai encontrar na Bíblia que diga Deus é todo-poderoso, todo-poderoso, todo-poderoso. Você não encontra na Bíblia que diga Deus é
Justo, justo, justo. Mesmo que Deus mesmo que Deus é amor, mesmo que Deus é tudo poderoso, mesmo que Deus é justo, mas o único atributo que aparece assim desse jeito, santo, 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 é esse, o atributo da sua santidade. Daí que compreendemos por que os anjos repetem por 3 vezes. Porque querem ressaltar a grandeza da santidade do Senhor. Uma santidade que vai muito além de todos os demais atributos, que está acima de todos os padrões que conhecemos. Ou seja, é um superlativo. Eles queriam dizer Deus é santíssimo. E não nos confundamos. Alguém falou, os anjos quiseram traduzir que Deus é 3 vezes santo. Não. É um erro dizer que Deus é 3 vezes santo, porque isso é limitar a santidade de Deus. Deus não é 3 vezes santo. Deus é infinitamente santo, perfeitamente santo, absolutamente santo. Quanto dão glória a seu nome esta manhã. Irmãos, não podemos profanar a santidade de Deus. Não podemos reduzir a santidade de Deus. Não podemos trivializar a santidade de Deus. Infelizmente, muitas pessoas têm uma imagem de Deus. Mas eu quero dizer esta manhã, a todos que me escutam, nosso Deus não é um santo de barro. Porque um santo de barro quebra, um santo de madeira quebra. Nosso Deus é altíssimo e santíssimo. Por isso ele proibiu todo tipo de imagem. Ele proibiu todo tipo de adoração e veneração e reverência frente a uma imagem. Não podemos encurvar-nos, ajoelhar-nos, inclinar-nos com o corpo, com a cabeça frente a uma imagem. Porque tocar uma imagem demonstrando devoção e respeito, como muitas pessoas dizem, não, é que eu só beijei, eu só toquei essa imagem em reverência. Não, isso é idolatria. Todo tipo de admiração está proibida na palavra do Senhor. Está proibido servir a imagens, derramar lágrimas, colocar flores, festas, cânticos, vigília, rezas, sacrifícios, velas, ofertas em dinheiro e alimentos, como muitas pessoas fazem na religião. Está proibido na palavra do Senhor. Olhe estes versículos. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória a outrem não a darei, nem a minha honra às imagens de escultura. Não façam imagem alguma na forma de ídolo, semelhança de homem ou mulher. E terás por contaminados a prata e o ouro que recobre as imagens de escultura. Lança-las fora como coisa imunda. Diante do Senhor, todo tipo de imagem que se queira venerar é imunda diante de Deus. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens de escultura. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Deus proibiu a edificação e construção e elaboração de imagens representativas de sua deidade. Sabe o que dizem as pessoas para justificar a idolatria? É que é uma representação de Deus. Deus não precisa representações, porque nenhuma imagem pode comparar-se. Não há lugar nem espaço para conter a divindade de Deus. Deus é um ser onipotente, onisciente, onipresente. Glória ao nome do Senhor. Não podemos interpor nada diante de Deus. O outro sentido da palavra idolatria, ignorado pela maioria dos cristãos, é o que se interpõe entre o ser humano e Deus. Ou seja, tudo aquilo que se interpõe entre Deus e eu é idolatria, porque Deus é soberano, completo, total, absoluto, é santo. Os ídolos
se interpõem entre Deus e você. E Deus é o primeiro e o único antes de tudo, porque Ele é santo. Santo, santo. Absoluta, eterna e totalmente santo. Agora, por que é importante saber que Deus é santo? Em que nos afeta? Como eu falei ao princípio, ver a Deus vai determinar nosso estilo de vida. Sim? Nosso estilo de vida está determinado pela concepção que temos de Deus. A santidade de Deus é a medida absoluta e perfeita de moral e ética. Escute isso. A santidade de Deus é a medida absoluta e perfeita de moral e ética. A santidade de Deus é o ponto de referência para nós estabelecer nosso padrão de valores morais e éticos num mundo de antivalores e relativista que chama ao mal bem e ao bem mal. Se Deus não existe e se Deus não é santo, então podemos viver de qualquer jeito. E qualquer coisa é boa. E podemos estabelecer nossas próprias regras de vida. Por isso este mundo e esta geração não quer crer em Deus, não quer acreditar em Deus, querem tirar a Deus da sua vida, porque quando tiram a Deus de sua vida, ficam livres, entre aspas, para fazer com sua vida o que eles querem. Estamos vivendo num mundo relativista, onde não existem verdades absolutas. Cada um faz sua própria verdade. Mas eu lhe convido para que leia o capítulo anterior a Isaías 6. Porque o capítulo 5 de Isaías nos mostra uma radiografia do mundo em que vivia Isaías. E olhe estas palavras que aparecem precisamente no livro de Isaías. Diz a palavra do Senhor: ai dos que chamam ao bem, ao mal bem. Isaías 5, 20 e 23. Não tenho aí nas diapositivas, mas tenho aqui Isaías 5, 20 e 23. Você pode abrir sua Bíblia aí na sua casa. Isaías 5, 20 ao 23. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Não estamos vivendo essa época? Uma época em que as pessoas dizem ao mal, bem, e ao bem, mal. Uma pessoa que guarde princípios bíblicos, uma pessoa que viva para Deus, é criticada, é pressionada. Um juiz que tenha princípios cristãos é calificado como uma pessoa troglodita, uma pessoa antiquada, uma pessoa do século passado, e é criticada e perseguida se é uma pessoa que guarda princípios bíblicos, porque estamos vivendo numa geração que ao mal diz bem e ao bem diz mal. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Eu perguntaria, quem é que tem que determinar que é bom e que é mau? Os homens? Não. Deus. Ou seja, que a medida da ética e da moral está baseada na santidade de Deus. Ai dos que são sábios aos seus princípios, aos seus próprios olhos. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Por isso falava, um Deus que não seja santo, um Deus que não seja santo, seria falar de um mundo terrível e horrível. Mas a santidade de Deus é a regra, é o padrão de ética, de moral, de bondade. Mas a santidade também determina nosso nível de adoração e de serviço a Deus. Se diz que seu braço, o braço de Deus, significa seu poder, nos fala da sua força. Os olhos de Deus nos falam do seu conhecimento. O coração de Deus nos fala do seu amor. Mas
A beleza de Deus nos fala da sua santidade. Olhe isso. A beleza de Deus nos fala da sua santidade. Por isso a palavra do Senhor diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos voltar mais uma vez. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A beleza da sua santidade. Sabia você que a santidade de Deus é maravilhosa, é bela, é esplendorosa, é formosa? Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Quando eu contemplo a santidade de Deus, eu vou cair de joelhos. Não vou precisar que ninguém me diga: irmão, adore, louve, sirva ao Senhor. Não. Meus joelhos se vão inclinar, se vão dobrar diante do Senhor. Quando eu contemplo a santidade de Deus, eu vou me render para servir ao Senhor com todo meu coração. A santidade de Deus pode nos afetar positivamente. Olhe, a santidade de Deus nos pode afetar positivamente, porque a santidade de Deus é um atributo comunicável. Ou seja, Deus pode comunicar-nos sua santidade. Por isso a Bíblia diz: sejam santos. Por quê? Porque eu sou santo. Ou seja, Deus pode afetar minha vida com sua santidade. Deus pode comunicar-me com sua santidade. Por isso, quem anda com Deus será distinto. Quem anda com Deus será diferente. Tudo o que Deus toca, o santifica. Tudo o que Deus toca, o santifica. Por isso o nome de Deus é santo, a presença de Deus é santa, a justiça de Deus é santa, a misericórdia de Deus é santa, a graça de Deus é santa, o amor de Deus é santo, seu Espírito é santo, tudo o que Ele afeta é santo. Por isso o céu é santo, Jerusalém se chama a santa cidade de Deus, o templo é santo, o lugar onde Ele está é santo. Por isso Ele falou para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Tudo o que Deus toca é santo. Por isso, se tu te aproximas a Deus, serás santo. Te acontecerá algo grande quando te aproximas a Deus. Quando estás perto de Deus, algo te vai acontecer, vai ser santo. A santidade de Deus nos afeta. Finalmente, a santidade de Deus será reconhecida e aceitada pela humanidade. Hoje as pessoas zombam da santidade de Deus. Hoje as pessoas querem criticar tudo o que tem a ver com o sagrado livro que é a palavra de Deus. Mas um dia este mundo se renderá e reconhecerá e aceitará a santidade de Deus. Por isso, diz Apocalipse 15:4, terminando a história da salvação, na visão do apóstolo João, ele viu esta cena tão maravilhosa. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente, aleluia, tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. E isto tem a ver com as missões. Estamos num dia missionário. Sabe por que proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo? Porque o Senhor está formando um povo de todas as nações da terra. E um dia todas as nações da terra virão ante sua presença, adorarão ao Senhor e dirão: pois tu somente és santo. Reconhecerão a santidade de Deus. E eu tenho certeza que Portugal estará incluída nessas nações. Eu tenho certeza que Deus vai salvar muitos portugueses para a glória do seu santo nome. Muitos portugueses serão santificados. E não será um processo feito pelos homens, como se chama hoje a canonização. Não estamos a falar de canonização.
Estamos a falar de uma obra feita pelo Espírito Santo na vida das pessoas. De isso falaremos nas próximas aulas. Le convido para que você nos siga. Estes próximos 3 domingos, seguiremos falando da santidade. Que bom saber que temos um Deus que é santo. Podes confiar em Deus, porque Ele é santo. Podes descansar nos braços do Senhor, porque Ele é santo. De Deus não sai o mal, de Deus sai somente o bem.